Falando de Mineirão, o Cruzeiro está buscando um acordo para jogar no estádio em 2023 e está buscando também um reforço para o ataque, porque é oficial, Edu não joga mais pelo Cruzeiro. Lud Cianci vai atualizar tudo. Lud, boa tarde. Vem alguém para o ataque? Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Matheus Davó, atacante do Corinthians, está aqui na Toca da Raposa para concluir essa negociação que começou umas 2 semanas, tinha dado uma esfriada e agora tudo indica que entre hoje e amanhã esse contrato deve ser assinado por aqui. Atacante chega, atacante sai, Edu não estará mais no Cruzeiro, como já sabemos, né? Ele acertou com o Diba Al Fujairah dos Emirados Árabes, concluiu os exames por lá. Ele falou muito emocionado sobre a despedida com o Cruzeiro. Vamos ver. Fico feliz de ter contribuído, de ter ajudado de certa forma. Era um desafio que eu sempre sonhei na minha carreira. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu conseguiria, né, realizar esse sonho de jogar no exterior. Então, fica aqui minha gratidão a todo mundo que me ajudou, né, nessa caminhada. Tá certo, agora o Edu vai ganhar em dólares lá dos Emirados Árabes, vai fazer seu pé de meia, boa sorte pro Edu nessa caminhada. Ainda falando de Cruzeiro, vamos falar de Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque na segunda rodada o Cruzeiro venceu. Na verdade não venceu, ele deu um show. E o jogo acabou! 6-1 para o Cruzeiro, mais uma goleada na Copinha. 2 jogos, 11 gols. O que dizer desse início de Copinha do Cruzeiro? Eles estão de parabéns, não é fácil fazer o que eles estão fazendo. É uma emoção muito grande, né? Muito feliz. Como é que explica toda essa chuva de gols? Nossa equipe trabalha bastante. Situação de último terço, finalização. E aí fica mais fácil da gente conseguir trabalhar isso dentro do campo. E é isso. É assim que funciona. Tá explicado. É o futuro azul! Os meninos do Cruzeiro estão brilhando na Copinha. Ontem o Capivariano, coitado, teve a menor chance. Só o primeiro gol do Arielson que demorou a sair. Gol! O desvio perfeito para fazer 1-0 aos 43 minutos. No segundo tempo, meu amigo, foi um atrás do outro. Aos 6, o artilheiro Arielson fez mais um, terceiro dele na Copinha. Balaço no canto alto, que belo gol do Arielson. Esse menino joga muito, hein? E se você achou esse gol bonito, se liga na pintura de falta do Juan Gabriel. Que golaço! Meteu na gaveta, muito festejado. Gol de falta é sempre legal demais, né não? O Capivariano descontou nessa cobrança meio diferentona de pênalti do Lucas. Olha isso, ó. Que cobrança. E mesmo com a goleada, repara na felicidade do garoto pelo gol. Quero dedicar esse gol à minha mãe, meu pai, que estão lá em Rondônia torcendo por mim e a toda a família. Mas não foi o placar que a gente quis. Até porque o que naquela ocasião já estava em 3, dobrou, vira 3-6, acaba. O quarto do Cruzeiro foi do Denilson depois de uma jogadaça do Robert. Gol! Acrobata Denilson faz mais um na Copinha. O quinto foi do Joseph de pênalti. E já nos acréscimos, o Denilson fechou a conta. Que goleada, hein? 6-1 de um time já praticamente classificado para a segunda fase e que pelo menos por enquanto vai jogando por música nessa Copinha. A Rosane Meirelles, que vamos falar do Cruzeiro, né, Dimara? Vamos falar do Cruzeiro. Gente, chegou gente. Tá lá na toca, choveu, mas o avião desceu. Na verdade, eu não sei se desceu ontem ou se desceu hoje. Mas... Chegou gente, mas também saiu. Saiu mais que chegou, tá? É mesmo. Vamos então começar falando das saídas, né? Tá bom. A torcida aí tá meio que na bronca, daqui a pouco a gente entra nesse assunto também, porque hoje, pela manhã, o Cruzeiro oficializou aí as saídas de Rafa Silva e Edu. O Edu foi pro Diba dos Emirados Árabes e o Rafa Silva Jeonbuk da Coreia do Sul. Esses jogadores, então, se despediram aí. O Edu, inclusive, falou bastante emocionado. Inclusive, vamos escutar agora aí essa despedida do Edu.
É difícil falar, né, na hora que a gente está saindo, ainda mais depois de tudo que a gente viveu aqui esse ano. Fico feliz de ter contribuído, de ter ajudado de certa forma. Era um desafio que eu sempre sonhei na minha carreira. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu conseguiria, né, realizar esse sonho de jogar no exterior. Então, fica aqui minha gratidão a todo mundo que me ajudou, né, nessa caminhada. Meus companheiros, a comissão do Paulo, a comissão permanente do Cruzeiro, todos os funcionários, a nação, né, que me abraçou desde o meu primeiro dia aqui. Sem sombra de dúvidas, um dia bem emocionante na minha vida, na minha carreira. Desejo todo o sucesso do mundo para o clube. Espero poder voltar um dia, né, e continuar minha história aqui, que eu tenho certeza que foi muito mais bonita de todas as outras histórias que eu vivi, né, na minha vida, na minha carreira. E fica aqui um abraço, um carinho muito especial de um torcedor que vai estar sempre na torcida pelo Cruzeiro, por vocês. E um até breve, sucesso para todos nós. E essa é a vida do futebol. Ciclos se iniciam, ciclos se fecham, ciclos têm intervalos. E o meu está chegando a um intervalo hoje, mas com muita gratidão, com muita felicidade e total convicção de que enquanto eu estiver aqui eu dei o meu melhor, dei o meu máximo, e feliz por ter ajudado de alguma forma. Valeu, tamo junto a todos, um beijo, muito sucesso, um feliz ano novo para todo mundo e tamo junto. Tá aí, esse é o Edu muito se despedindo, bacana, né, Rosane? Ele muito emocionado, evitando chorar, né? Fazendo um esforço, né? Como é que é o esforço meu? Sei lá, regala o olho, regala, né? o olho pro ar entrar. Assim, pro ar entrar com a mãozinha. Que teatro, ser lindo gente. isso. Eu falei, porque quando eu vi, eu falei, o que aconteceu com ele? Tem alguma coisa errada, né? Porque ele tem o olho claro, aquele negócio todo, e o olho tava grandão, assim. Aí a Rosane nos explicou que é uma questão pra não chorar. É assim, verdade. Mas muito bonito, emocionante. Lindo. Aliás, o Edu, ele deu uma entrevista pra gente aqui no Super FC no ano passado, e ele é de uma humildade, assim, muito grande, eu lembro que isso eu sempre lembro quando vejo ele, quando em campo, ele disse que foi talvez se destacar tardiamente na carreira, né? Porque ele agora tem 29 anos. Sim. E apareceu no Brusque no ano passado como artilheiro, no ano retrasado, né? Em 2021, como artilheiro da Série B. E ele lamentou bastante que no início da carreira, quando ele era jovem, ele não se dedicou muito. Acho que alguns atos meio que a gente fala às vezes de indisciplina do atleta, né? Que não leva muito à risca. Na concepção, né? Da palavra, né? E ele foi criar essa consciência de que ele precisava ter uma dedicação muito grande tardiamente, né? Sim. Então, não tão jovem ali, o atleta ele tem muita responsabilidade, e ainda bem que muito cedo, né, e ele conseguiu encontrar talvez esse caminho de ser mais profissional e se dedicar muito ao ponto dessa questão do atleta, e conseguiu o sucesso dele em 2021 e também em 2022. Acho, embora ele possa ter algumas limitações técnicas, né? A gente que sempre trata ele nesse sentido. Disso que você tá falando. Ele, pelo menos, deixa o Cruzeiro, e acho que com a sensação de missão cumprida, porque ele veio aqui no ano passado e fez o que se esperava dele. E sai com um respeito gigantesco da torcida e uma identificação, imagino, dele com o torcedor também. Sai literalmente pela porta da frente, sendo artilheiro com 22 gols na temporada, na Série B marcou 11 gols. E muito querido pela torcida, né? Porque até quando ele passou por aquele período de seca, que depois ele concedeu entrevista falando que estava passando por um processo complicado na família, né? Um problema familiar. Mesmo assim, a torcida, o Paulo Pessolano preservou esse atleta, colocou ele no banco, optou por outras peças. A torcida pediu o Edu. Por mais que ele não fosse fazer gol, ele saía sem marcar gols, o pessoal aplaudia ele, queria o Edu. Então, por mais que fosse uma vitória do Cruzeiro sem uma participação exclusiva dos gols do Edu, a torcida aplaudia. Era o nome mais, porque antes da bola rolar, a torcida fica escalando, né, quem tá ali. Então, falava assim, cantava cantava assim, Rafael Cabral ia escalando. Aí tinha uns jogadores que menos, a torcida cantava menos, tá? Mas quando chegava no Edu e o Pesolano, o Mineirão inteiro cantava, assim.
e a gente pôde ver realmente como ele era bastante querido aí pela torcida. O Rafa Silva também foi uma peça muito essencial aí no Cruzeiro, mas acabou sofrendo com lesões, só que no Cruzeiro foram 3, então isso prejudicou bastante ele, mas ainda assim ele conseguiu ser o terceiro artilheiro, só perdeu pro Edu, pro Luvanor, e ele ficou ali na terceira posição com 6 gols marcados. Não, e o Edu tem que ser valorizado sim, pelo que ele fez, pelo que ele é, por ser um jogador de grupo. Aliás, é bom a gente dizer o seguinte, esse grupo do Cruzeiro, que venceu a Série B, me parece um grupo muito bom, né? De muita união, humilde, né? Me pareceu ser um grupo muito tranquilo, e foi difícil porque o Pesolano é muito exigente, o Pesolano trocava e tirava e botava, e eles estavam lá na mesma, né? Não tinha bico com ele, e eles não fizeram isso, se respeitaram, isso faz muita diferença, isso faz muita diferença. E o Edu com certeza foi um desses jogadores, e ele a gente sentiu, né, que não é a vontade, mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Ele precisa ter a independência dele. A vida de jogador também não é fácil, gente. Quando a gente fala assim, fulano ganha uma fortuna, isso aí já tá mais do que comprovado. A maioria, é bem pequena. O grande percentual hoje de jogadores no Brasil ganha salário mínimo, né? Esses que nós é porque cobrimos futebol de elite, nós estamos num outro nível de cobertura, mas se você pegar, né, o Brasil todo, e por isso que eu digo que eu amo a Copa do Brasil, porque ela acaba colocando esses times, né, que tem tanta diferença salarial, e aí a gente fica na Copa do Brasil, fulano tem um só, já pagava a folha salarial de não sei o que, pagava um jogador. Que é a realidade do futebol brasileiro, essa é a realidade. Então, quando ele tem uma oportunidade dessa, por mais que seja difícil, por mais que a gente saiba que a adaptação vai ser complicada e tudo mais, ele vai lutar para ter uma independência para ele, para a família, para a história dele de futuro. Então acho que dói, né? Dói porque ele queria disputar a Série A, ele queria continuar no Cruzeiro, mas nem sempre os caminhos são aqueles que a gente decide, até porque tem alguém que sabe bem mais. E nada impede, né? Tem 29 anos. E foi o que ele falou. Espera voltar, né? Aí o pessoal fica meio assustado, né? Porque eles voltam já no final de carreira e já falam assim, não volta não, melhor não, né? Porque nessa brincadeira de idade, mas ele, sem dúvida nenhuma, mostrou que é um grande caráter e fez muito bem ao Cruzeiro ter um jogador como ele, que ele seja feliz aonde ele foi, ó. Palmas. Palmas pra Edu. Exatamente. E se saem Edu e Rafa Silva, Cruzeiro muito perto, então, aí de anunciar o Matheus Davó de Mara. Graças a Deus, a novela chegou. Voltou. Mas chegou assim, pra capítulo final, ou a gente ainda tá aquela assim, últimos capítulos. Últimos. Então não é um definitivo ainda não. Tem porque já está em Belo Horizonte, na toca, passa por exames aí e resolvendo os últimos detalhes aí pra poder assinar o contrato. A gente lembra que no final do ano passado a gente já falava do Davó, que a situação dele já estava bastante caminhada, mas aí uma situação contratual, não acordo entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians, que tem os direitos econômicos do jogador, apesar dele estava na temporada passada pelo Bahia, ele pertence ao Corinthians, ele né? Jogou Série B, né? O Cruzeiro observou bem ele. O Rafa até comentou, né? Que ele que acompanha mais aí o Bahia, falou assim, ele era uma peça fundamental ali no tricolor baiano, então 40 jogos e 10 gols marcados, 4 assistências. Isso aí. E então voltou aí de novo, já está em Belo Horizonte. Meio que arrastou, né? Porque deu uma esfriada na contratação dele no final do ano passado. Eu lembro que eu estava aqui na cobertura do plantão de Natal e a gente estava assim, vai ou não vai? Conversei até com o empresário dele, ele falou assim, deu uma esfriada, acho muito difícil voltar as negociações. Aí você foi pro Natal tranquilo. Aí eu fui pro Natal, fui pro Ano Novo, né? Que eu trabalhei no Natal. Aí fui Ano Novo, da avó não vem. Aí começa janeiro, da avó vem. Da avó vem. Aí agora da avó chegou. Da avó chegou, já tá na toca, fazendo exames. Então, o que não quer dizer que o Cruzeiro vai anunciá-lo hoje, né? Porque o Cruzeiro tem isso, né? Fica lá o Fernando Henrique e o Anderson não foram anunciados até hoje. Pois é. O cara fica lá na toca e tal, já vai se adaptando. Aliás, todo clube agora tem feito isso, né? Porque como a imprensa não tá indo mais ao CT, então... A gente não vê, né? O clube talvez tenha essa privacidade, né? E tem essa liberdade de anunciar quando quiser. E apesar do jogador já tá treinando aí faz bastante com calma os documentos, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. E o Léo até falou uma coisa interessante, né? Às vezes o jogador tá até treinando. A gente não tem como saber, porque até as fotos dos treinos, eles podem selecionar as fotos que querem que a imprensa veja. É muito difícil você ver assim, no treinamento a gente tinha uma cara nova aqui, peraí, o clube ter
descuidado, entendeu? Mas até as fotos são selecionadas. O que aconteceu muito ano passado às vezes, um jogador entregando, né? Isso. Publica no story lá no Instagram. Aqui, né? O do Rodolfo foi assim. O Rodolfo fez isso, né? O Rômulo, acho que vazou. Alguém vazou do Rodolfo e de repente tá lá o Rodolfo já com a camisa do Cruzeiro, meio de camisa de treino e ainda não tinha sido anunciado. Mas é isso aí, então, da avó. E eu fiz até uma matéria que a torcida tá meio que na bronca por causa disso, viu, Dimara? Porque 6 atacantes deixaram o Cruzeiro. Não, a torcida tá bronqueada com essa história mesmo de atacante. Aqui, ó, ao todo, 6 atacantes deixaram o Cruzeiro e apenas 2 peças de reposição. Os que deixaram, Edu, Rafa Silva, Jajá, Luvanor, Lincoln e Rodolfo. Chegaram Wesley e Bilu. Só. E permanecem Bruno Rodrigues, Estênio e Juan Christian. E nos planos? Até o momento, só o da avó pra ser anunciado. A torcida tá muito preocupada. Inclusive, eu até peguei alguns comentários, assim, das saídas desses jogadores. Por exemplo, esse aqui. Formação tranquila. 4-6-0. Pra cima. Quem precisa de atacante? Não, eu brinquei mesmo. Que ia ser tudo volante, né? E o goleiro e o resto tudo volante. Aqueles volantes que saem pelo lado, vem. É um novo esquema de jogo. Agora sim, né? Acho que falamos isso aqui outras vezes essa semana. Já era algo meio esperado também, né? Não é nada muito fora do que a gente estava pensando. As saídas, assim, de que seria um outro time para a Série A. Sim. Preocupa um pouco que não tá chegando com a mesma frequência do que tá saindo, mas essa diretoria, na temporada passada, ao lado da comissão técnica, ganhou credibilidade de ter o voto de confiança da torcida e também de nós, da crítica. Com certeza. Então, de esperar um pouco para ver, a gente sabe como esse trabalho está sendo feito. E a gente já conhece esse trabalho da diretoria e da comissão técnica, então dá para ter um voto de confiança. Às vezes tem algum escondido na toca, Léo. É porque é o seguinte. Também tem isso, né? A gente não sabe todos que chegaram. Às vezes tem, e o torcedor, eu tô falando sério. O Cruzeiro deve ter já, né, engatilhado aí atacantes também. O próprio caso do Bruno Valdez, a gente só descobriu porque o empresário dele, que deu uma entrevista lá na Rádio do Paraguai, e o negócio vazou, e aí ele tá arrumando as malinhas dele, vendendo as coisas e tal. Também não sei se vem mesmo pro Cruzeiro, mas parece que tudo indica que seja. Então, da mesma forma, pode ter sim atacantes aí que já estão engatilhados, resolvendo situações com Só não vazou, Só não vazou ainda, né? Exatamente, a torcida tá muito preocupada. Beleza, meio campo tá sendo reforçado, defesa também e o ataque. Então, teve assim, vai ser só Bruno Rodrigues e Wesley rezar pra eles aguentar jogar todos os jogos. Então, não vai acontecer isso. A torcida tá muito preocupada com isso. Não vai. Mas a gente vai ver se desenrolar aí. Tem muita gente também que não tá gostando. Saiu Rafa Silva, Edu, chega da avó, não gostei. Mas aí a gente... na questão. Mas, olha, isso é uma adaptação. E aí é outra coisa dentro disso que o Léo tá falando. A gente tem que acreditar muito no treinador do Cruzeiro também, né? Pelo trabalho que ele fez, né? Pela forma como ele conduziu o time, acho que não seria diferente. Por que que ele foi tão bem no ano passado e não iria nesse ano? E neste ano com uma influência ainda maior nos jogadores contratados. Porque você pega qualquer um desses aí, ele olhou, ele quis, ele telefonou, com certeza ele viu, é a aprovação dele, porque a gente conhece o Pesolano, como ele tem um time na mão. E até por ele ficar, né, Léo? Porque ele voltou a receber propostas da seleção. Então, o Cruzeiro tá fazendo o maior esforço para ficar com ele. Então, não é possível. Então, e sem contar que a gente também está no início da temporada. Sim. A gente viu que o início da temporada do elenco do Cruzeiro do ano passado, para quem de fato começou o Campeonato Brasileiro, foi muito diferente. Quem iniciou o Mineiro não necessariamente iniciou o Brasileiro. Então... Não, e eles usam um processo, eles estão usando um processo que quando você sente, já foi todo mundo. Né? Quando você assustou, sumiu aquele time. Né? Não é mais. E foi de boa, teve despedida, tchau, foi muito bom, agradecimento, ficou tudo na boa. Isso é fundamental, né, para um time. A saída tem que ser tão bacana quanto foi a chegada, né, por credibilidade mesmo, né, de clube. Então, acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Que tem algum atacante escondido lá na toca? Tem. Ou pelo menos deve estar chegando por aí. Com certeza tá nos planos. Daqui a pouco a Rosane volta, fala, quem sabe, né? A Rosane descobre alguém lá na toca. Quem escondido, sabe, né? E volta daqui a pouco, traz pra gente mais uma informação aqui dentro do Super FC. Esse Cruzeiro que vai muito bem, obrigado na Copinha, né? Vai muito bem, obrigado na Copinha, mas antes de falar de Copinha,
destacar aí que não chegou ninguém, viu, Di? Como assim não chegou ninguém? Mas quem poderia chegar não vai chegar mais. Hã? Não é da avó não, né? Você acabou de falar que tá... O armador Tomás Pochettino foi anunciado agora pelo Fortaleza. A gente já falava que ele tava na briga, tava um pouco mais avançado. Então, há pouco foi anunciado aí o novo reforço do Fortaleza. O Pochettino, então, fica lá no Ceará, viu? E falando da Copinha, o Cruzeiro venceu ontem o Capivariano por 6-1, goleada, deixou encaminhada aí a situação, a classificação para a próxima fase e entra em campo no próximo domingo contra o Penapolense às 10h45 da manhã.